Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 8, que traz o seguinte assunto: a importância da paternidade na vida dos filhos. E o texto que está embasando esse nosso estudo, como texto máximo, texto áureo, está em Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muito bem. E a nossa verdade prática diz o seguinte: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então, evidentemente que a nossa lição vai trabalhar, vai demonstrar para a gente essa importância da figura paterna na vida dos filhos. E ela traz como objetivo o seguinte: em primeiro lugar, é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia nos ensina sobre a paternidade, sobre o papel dos pais na família, no seio da família, juntamente com seus filhos? Então, vamos aprender isso. Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e os exemplos que nós vamos tomar de uma paternidade negativa é exatamente o que está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17, e também o versículo 22 e ainda o capítulo 8, versículos 1 a 3. Ou seja, vamos tratar da vida, do exemplo em relação à sua família, exemplo na vida do sacerdote Eli e também do sacerdote e do profeta Samuel. Nessas duas figuras importantíssimas na história dos judeus, dos hebreus, e que trazem exemplos tanto positivos, mas nesse caso aqui, exemplos negativos de como não devemos criar os nossos filhos. Muito bem, em terceiro lugar, a nossa lição ela objetiva destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Então, evidentemente que nós temos que aprender com os erros, e se puder ser erros de outras pessoas que já viveram na história, para que a gente aprenda com esses erros, e muitas vezes a gente vai aprender com os nossos próprios erros, porque a gente erra, a gente é falho, e a gente tem que tirar lições disso. Nesse caso aqui, nós vamos aprender com a história de Eli e a história do profeta Samuel. Muito bem, meus irmãos, então a introdução nos diz o seguinte: nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. As duas famílias que eu já lhes citei. Ele diz lá no final: a lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes mesmo da igreja local e também das instituições educativas. Tamanha é a importância do papel da figura dos pais, principalmente a figura paterna, que é o caso, o foco principal nessa lição, na vida dos filhos. E essa importância grandiosa é que supera, inclusive, a importância nesse aspecto de educação, de instrução, tanto da igreja quanto, digamos assim, das instituições credenciadas pelo ensino, que desde criança nós colocamos os nossos filhos para estudar. Mas o papel dos pais, nesse aspecto, é muito superior, é muito importante, porque é na família que tudo começa. É na família que os filhos vão dar os primeiros passos no seu relacionamento com o meio social, com o meio ambiente.
Então, eles vão obter os primeiros ensinamentos, e os ensinamentos para toda a sua vida é na convivência com os pais, com os irmãos, ou seja, no seio da sua família. Então, se esta família, este ambiente familiar é um ambiente adequado, apropriado, onde se preserva, se cultiva os bons costumes, se cultiva os princípios e valores morais, principalmente no nosso caso, que estamos falando da fé cristã, que adotamos, priorizamos, damos importância aos valores cristãos, e evidentemente se você adota esses valores, esses princípios, e pratica no seio da sua casa, no seu lar, evidentemente que os seus filhos, essas crianças que ali nascem, que ali convivem, têm boas oportunidades de aprender valores éticos, morais, princípios cristãos fundamentais para que ele desenvolva uma vida feliz e saudável no meio social onde ele vai se desenvolver. Então, muito bem, a nossa lição, como sempre, traz alguns tópicos e alguns subtópicos. E o nosso primeiro tópico, ele fala a paternidade dentro da família. Como é que funciona o papel da figura paterna dentro do lar, dentro da casa, no seio da sua família. No primeiro subtópico, a lição fala da primeira família. A primeira família instituída por Deus, como ela funcionava. Ele diz assim, o comentarista: após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Na verdade, a primeira família é constituída quando Deus cria o homem e em seguida a mulher, já é uma família, né? Os filhos são consequências da obediência, da promessa de Deus, porque ele faz a promessa para eles, faz a ordenança, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei a terra. Então, ou seja, Deus quer uma terra habitada por muitas pessoas, e isso tudo provém esse projeto através da família. Então, inclusive o plano de Deus para a humanidade passa pela família, porque é através da família que ele vai gerar, vai multiplicar a população no mundo. Então, a primeira família, o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, e eles foram instituídos por Deus e a partir daí começaram a procriar. Então essa família, ela foi gerada por Deus no princípio da humanidade. E aí a lição continua dizendo que nessa família, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da sua família. Então, é claro que o Senhor, Deus, cria o homem, depois cria a mulher, dá-lhes mandamentos, mas ele sempre tem um relacionamento primeiro imediato com o homem, a figura masculina, ele cria em primeiro lugar, e logo em seguida a mulher, porque o homem sem a mulher, evidentemente, não seria o que é. Então, para procriar, para viver em amor, em harmonia, para se relacionarem, para se desenvolverem, para se amarem, é necessário, claro, a figura materna, a figura da mulher, que é muito importante para a vida dos homens e para a vida da família como um todo. Então, sem ela não haveria, de forma alguma, o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da figura da criatura humana. Então, a mulher super importante nesse relacionamento. Então, só que o pai, ele tinha esse papel, né, de liderança, ele tinha esse papel de prover o sustento, prover a alimentação da família. Então, ele tinha esse privilégio dado por Deus de cuidar da sua família. Então, de cultivar a terra, de criar animais. E o papel da mulher, como diz aqui a nossa lição lá no início,
O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, cuidar da casa e ser ajudadora de seu esposo. É claro que a gente vai verificar que, durante o decorrer da história, os papéis vão se desenvolvendo, vão se ampliando. E hoje em dia é possível hoje ter mulheres que são provedoras das suas casas, dos seus lares, principalmente ou concomitantemente com o marido, ou então às vezes por conta da ausência do marido no lar, a mulher assume esse papel. Mas mesmo com a presença do marido, hoje uma grande quantidade de mulheres, digamos assim, buscaram estudar, desenvolver profissões para trabalharem também e se desenvolverem profissionalmente. Isso é muito importante e até necessário para ver um maior equilíbrio no lar, na casa, né? Então, hoje em dia, principalmente, que há muitos casos de separação, e isso não considero bom, pelo contrário, negativo. São separações que trazem dificuldades, trazem problemas para os lares, mas considerando, digamos assim, esse número grande de separações, então quando ocorre isso, se a mulher, evidentemente, que ela não foi tolhida, não foi impedida de estudar, de se profissionalizar, evidentemente que ela não vai sofrer, e a prole, que às vezes fica com ela, principalmente os filhos menores, às vezes não vão ter tanta dificuldade, porque ela pode, então, continuar trabalhando, ou então conseguir um trabalho para sustentar a sua família. Então, é importante que isso aconteça, né? Mas, inicialmente, o homem tinha, somente ele, essa responsabilidade, e a mulher tinha a missão de cuidar dos filhos e cuidar da casa, né? E, claro, cuidar também do esposo e vice-versa. Lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo ele vai orientar tanto as mulheres, quanto os maridos, quanto os filhos, no seu comportamento, nas suas atividades, e ele vai dizer que o homem deve amar as mulheres como Cristo amou a igreja, e a mulher, no sentido bíblico, sendo submissa ao seu esposo como cabeça do lar, como aquele que lidera, e normalmente isso ocorre nas famílias cristãs, onde as mulheres elas têm essa sensibilidade de, cumprindo a palavra de Deus, né, honrar o seu marido, e o marido amar a sua esposa e compartilhar com ele, compartilhar com ela, digamos assim, as suas decisões. Isto é muito importante, quando há esse diálogo entre os dois, e a família, com certeza, ela tem um maior equilíbrio, e o amor, ele habita no lar, habita na casa, habita no seio da família. Isso é muito bom. Muito bem, meus irmãos, então, ocorre que, no caso de alguns sacerdotes, conforme nós vamos ver, aconteceu algo estranho. Eles não tiveram esse cuidado, esse zelo, né, de cuidar dos seus filhos. Isso nós vamos ver a partir do segundo subtópico dessa nossa lição, do primeiro tópico. Diz assim, a falta de autoridade no lar. Então, se o casal, ou se o pai, que teria esse papel fundamental, importantíssimo, né? Não só de prover o sustento, não só de garantir a segurança do lar, a proteção da família, e servir também como a figura onde o filho, principalmente os homens, mas também as mulheres, filhas, se espelham no pai, na figura paterna. Então, com essa admiração daquilo que ele lhe ensina, do seu comportamento, das suas atitudes. Então, quando falha esse ensino por parte, ou então a ausência do pai, evidentemente que vai causar um prejuízo no desenvolvimento familiar, no desenvolvimento educacional, espiritual, moral do filho. Então, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Então, eles falharam nesse aspecto. Aqui embaixo diz, os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. É o que está escrito aqui
no nosso comentário. Então, eles eram importantes figuras diante da fé dos hebreus, dos judeus. Então, eles tinham um papel importante. Eli, como sacerdote, recebendo os sacrifícios do povo e oferecendo a Deus, fazendo holocaustos, sacrifícios para o Senhor. E os seus filhos, à medida que foram se desenvolvendo, então eles também tinham esse papel de oferecer sacrifícios em nome do povo ao Senhor. E o profeta Samuel, que se desenvolve também ali naquele ambiente, porque ele nasceu como promessa de Deus e a sua mãe prometeu que ele seria dedicado ao serviço de Deus, então ela leva ele ainda criança lá para o sacerdote Eli, para que ele possa crescer ali na casa do Senhor e prestar serviço ao Senhor. Então, ele também vai se constituir essa figura importante, inclusive vai ser profeta em Israel. Os seus filhos, que também crescem nesse ambiente, eles deveriam sucedê-lo de forma adequada, mas eles vão falhar. Então, qual é o problema? O problema é que eles exercem, tanto Eli quanto Samuel, exercem importante ministério diante de todo Israel, mas se descuidaram de dar atenção à sua família, dar atenção aos seus filhos, de se preocuparem com a educação, com a instrução, com o cuidado, com o zelo para que eles pudessem crescer servindo ao Senhor, assim como os seus pais. Por quê? Porque a Bíblia recomendava dessa forma. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, Deus recomendou que os pais ensinassem, tivessem o zelo de ensinar aos seus filhos, em todo momento que pudesse, durante o dia e durante ao se deitar para dormir e ao amanhecer. E fazer de tudo para que a palavra, o mandamento, a vontade do Senhor pudesse ser conhecida dos seus filhos, para que eles então pudessem desenvolver a mesma fidelidade, o mesmo culto dos seus pais. E Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a recomendação é essa: instrui o menino, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então está falando da solidez do ensinamento da palavra de Deus. Quando há uma dedicação, uma preocupação, um zelo com o ensino da palavra de Deus, e evidentemente que também com os outros valores e princípios que devem ser adotados na família, quando os filhos são bem ensinados e são bem cuidados, se dá a atenção necessária, é muito difícil ele se afastar desse caminho. É muito difícil, por isso que a palavra de Deus diz isso. Então, é necessário que se dê essa atenção. Então, Eli e Samuel, eles falham. E aí vêm as consequências desastrosas, porque os seus filhos não vão seguir os seus próprios caminhos. O subtópico 3 fala dos problemas de uma paternidade ausente. Diz assim: na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Então, esse cuidado existe. São os pais que devem passar o conhecimento, as informações, os princípios e valores morais, éticos
para os seus filhos a questão espiritual, o conhecimento de Deus, como já falei ainda há pouco. Os pais que precisam passar para os seus filhos esses valores, esses sentimentos, né? A questão da importância, o valor da fé, da religião, o valor da palavra de Deus na vida, na condução da nossa vida, devem ser passados pelos pais. Então, o pai é responsável pela transmissão aos filhos dos valores e, claro, os valores que os pais consideram importantes. Eu estou falando aqui, penso, para uma comunidade que é cristã, que preza pelos valores cristãos, pelos valores sagrados, ensinados por Deus, às nossas famílias, aos seres humanos. Então, nesse caso, os pais são responsáveis pelos ensinamentos ou pela transmissão deste conhecimento, desses princípios, desses valores, com relação ao respeito, ao amor, à bondade, à misericórdia, a ser longânimo, a ser uma pessoa alegre, feliz, pacificador, enfim, uma pessoa que desenvolve o controle emocional, tem o domínio próprio, que não se deixa levar pelas paixões mundanas ou pelas concupiscências da carne. Então, isso é o pai, a mãe, que tem essa responsabilidade. Então, o pai é responsável por ensinar o uso adequado da liberdade para os filhos. De que maneira ele pode utilizar a sua liberdade? O pai tem que ensinar aos filhos sobre os limites dessa liberdade e sobre a responsabilidade dessas atitudes do uso inadequado da liberdade. Então, a ausência de um pai no seio da família, ou mesmo que ele esteja presente convivendo, mas não atua como deve atuar, de acordo com as Escrituras e de acordo com os bons padrões da sociedade, o que é que acontece? Esse filho vai ficar com uma lacuna muito grande porque ele deixa de receber esses ensinamentos, essas orientações. Então, dependendo do ambiente familiar em que esta criança chega, em que esta criança nasce, se ele chega num lar, mas que esse lar está desestruturado, desarrumado, onde não há referência paterna, ou, de repente, ausência materna também, né, porque pode ocorrer tanto um quanto o outro, ou então há a presença dos dois, do pai e da mãe, mas é um ambiente, o lar é um ambiente hostil, onde há muitos conflitos, há muitas desavenças. O pai xinga a mãe xinga o pai, e eles de repente brigam, vão para vias de fato, se machucam, se agridem, falam palavras torpes, né, palavras de baixo calão, agredindo um ao outro. E essa criança criando nesse ambiente, evidentemente que ela vai sofrer retração em seu desenvolvimento e vai ter deformações, distúrbios, porque o ambiente não é favorável. Por isso é que, primeiramente, os pais devem aprender com a palavra de Deus, a se portarem, a se respeitarem uns aos outros. E a Bíblia diz que, na verdade, eles têm que se amarem, têm que se alegrarem, buscarem o entendimento, o diálogo, para que seja uma família saudável, seja um ambiente agradável, a casa, o lar dessa família, e que a paz de Deus reine nos lares. Porque havendo a presença de Deus, havendo a paz de Deus, a presença do Espírito Santo, fazendo com que este casal desenvolva o fruto do Espírito, então é evidente que essa criança que está chegando, ou que chegou, que está se desenvolvendo,
num ambiente onde há a paz de Deus, a alegria do Senhor, a paz de espírito, há amor, há carinho, há alegria, há felicidade. Evidentemente que essa criança vai absorver tudo isso. Ela vai receber o carinho do pai, o carinho da mãe. Ela vai receber amor e vai receber ensinamento, ou seja, o uso adequado da sua liberdade. Porque onde não há limite, evidentemente, que a criança vai se desenvolver sem saber quais são os seus limites. E isso é negativo. Então é preciso. Então, no caso dos sacerdotes, diz a lição, em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Tanto os filhos de Eli quanto os filhos de Samuel se desviam dos caminhos do Senhor, possivelmente por conta da ausência da presença do Pai, que é o caso, né? Que eles não vão seguir o caminho dos seus pais. Muito bem, meus irmãos, nós estamos agora no segundo tópico, que traz tipos de paternidade extremistas, ou tipos de paternidades não adequados, não aconselhados para serem praticados por uma família cristã, por uma família que teme a Deus, que luta para observar as orientações e os conselhos do Senhor. Muito bem, então quais são esses dois modelos que nós não devemos adotar? Então são os modelos que estão no extremo, não estão no equilíbrio, não são moderados, são modelos extremistas. Então, em primeiro lugar, nós temos a paternidade autoritária. Essa paternidade autoritária está no extremo. Diz a nossa lição: o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, nem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Então, esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Então, os filhos, nesse caso, da paternidade autoritária, eles vão obedecer, mas por medo, porque estão sendo pressionados, ou seja, aqueles pais que atuam de forma dura, né, com decisões que ofendem, inclusive, o pensamento, ofendem as ideias e a própria vontade dos filhos, porque eles nem sequer permitem que os filhos tenham o direito de pensar. Então isso é muito ruim. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso ou rancor. Então o zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja. E, consequentemente, vão se desviar da presença do Senhor. Então, a consequência disso, quando o pai é muito duro, quando o pai tem a mão pesada, com o pretexto de que tem que punir, que o filho obedecer, tem que cumprir, na verdade, você tira a liberdade dos filhos, que ela deve ser concedida, claro, estabelecendo-se limites, como já falei. Ou seja, é preciso o filho fazer o uso adequado da liberdade. Então, o pai não pode agir de maneira extrema, autoritário com o filho, porque o filho, evidentemente, vai se constranger. Às vezes, inclusive, o pai ou a mãe repreende o filho na frente de amigos, na frente de pessoas. Isso é ruim para o desenvolvimento moral e espiritual do filho. Então, é preciso ter cautela. Esses pais, diz a lição, precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que nós já vimos aqui que está no nosso textuário.
As palavras de Paulo em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o pai não pode provocar a ira aos filhos. Não pode ser duro, não pode ser autoritário, mas tem que dialogar, tem que conversar. É claro que é necessário, muitas vezes, punir o comportamento dos filhos, porque às vezes quando você não faz isso, é ruim, é prejudicial. Você tem que estabelecer esses limites, como eu já falei, mas tem que dialogar, tem que ver os meios de estabelecer punições que não vão causar maiores transtornos, traumas aos filhos. Então, é necessário fazer isso. Em segundo lugar, qual é a outra paternidade, qual é o outro tipo de paternidade que é prejudicial, que é extrema? É a paternidade permissiva ou a paternidade muito concessiva, né? Aquela que o pai cede muito aos filhos. Diz a nossa lição que quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Então, ou seja, os pais não devem deixar os filhos à vontade. Os filhos escolher o que querem fazer. Os filhos, quando estão com os pais, às vezes na igreja pequenininha, ainda perguntar para o filho o que ele quer, se ele quer brincar, se ele quer correr, se ele quer pular. Não, os filhos têm que estar junto do pai, têm que se comportar, ensinar desde o início a questão da organização, da ordem, do comportamento, momento de brincar, momento de estar com a família, momento de estar em reverência a Deus, ao Senhor, é o momento de estar em reverência ao Senhor. Então, tudo isso é ensinado para a criança. Se você deixar livre, deixar ele à vontade na igreja, é claro que as igrejas também têm que desenvolver a sua pedagogia para as crianças, ou seja, desenvolver salinhas, para colocar pessoas, professores treinados, para poder a criança aprender a forma de cultuar a Deus, mas com uma metodologia adequada para a sua faixa etária. Então é necessário ter isso, porque às vezes o culto de adoração para os adultos, e na maioria das vezes não é adequado para as crianças. Então é outra metodologia, mas não é por isso, com base nessa justificativa, que você vai deixar o seu filho à solta na igreja para ficar correndo, pulando, etc. Não, tem que ter controle sobre isso. E outra coisa, a questão também de aparelho celular, que às vezes os pais, desde criança, já entregam aparelho celular para os filhos para eles estarem jogando. E aí a criança se vicia naqueles jogos, não quer saber de mais nada. Isso é um problema também. Então tem que ter limite, horário de brincar, de se alimentar, de descansar, de dormir, de estar com a família, de brincar com o pai, brincar com a mãe, com os irmãos, enfim. Tudo isso é necessário, então não dá para ser muito condescendente com os filhos, porque se você não coloca limites, não fala para eles da responsabilidade que eles têm que ter diante da família, diante da igreja, diante da sociedade, e sob as consequências de seus atos, certamente você vai estar dando um passo, abertura para criar filhos delinquentes, que não vão ter limites, que vão desrespeitar, se eles desrespeitam os pais em casa, ou desrespeitam os mais velhos, ou os próprios meninos da sua idade não devem desrespeitar ninguém, nem adulto, nem criança, nem menor de idade. Né? Tem que respeitar todo mundo. Então, mas se ele não respeita ninguém em casa, não vai respeitar o seu colega na sala de aula, não vai respeitar o professor, não vai respeitar autoridade nenhuma, enfim. Isso é muito ruim, porque não se estabelece limites para essa criança. Então é preciso o pai saber dosar, né? Ou seja, ensinar os seus filhos segundo a palavra de Deus, brincar, né? Ter um momento de educação, falar de Deus, falar de alegria, falar de comportamento, de respeito, ensinar a criança a ser bondosa, a ter misericórdia dos outros, para que também
receba misericórdia, enfim, seja cordial, seja gentil com as pessoas. Então, tudo isso os pais que devem ensinar os seus filhos e não deixar a fase quando o filho comete, às vezes, um erro, uma falha, até diante dos outros, em vez dos pais repreenderem, às vezes o pai ou a mãe acha graça que a criança fez uma coisa, uma tolice, uma coisa feia. Não, é preciso estabelecer limites. Tá? Vejam só o que disse o sábio Salomão, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Está aqui na nossa lição. Diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Exemplo de pessoas que praticam um erro, praticam uma falha, cometem um pecado, no caso, está se falando dos filhos, e o pai não estabelece o juízo, ou seja, não estabelece uma punição, ou não chama atenção, não conversa com o filho sobre aquele assunto, deixa passar, vai passando e não conversa, enfim. E aí ele imagina que pode fazer sempre, que não vai ter nunca problema nenhum, ou seja, que não vai ter consequência. Então é necessário os pais, obedecendo a palavra de Deus, criem os seus filhos com limites, com prudência, com responsabilidade, ensinando principalmente os valores morais cristãos para os seus filhos, porque isto é bom. Então, você não pode, como pai, ser autoritário e não pode ser condescendente demais. Tem que ser equilibrado, vivendo em harmonia com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e para que haja paz e harmonia dentro do lar. Então, isso é necessário. Muito bem, irmãos, então no terceiro subtópico, do tópico 2, nós temos Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Nós vamos incluir esse ponto aqui no terceiro subtópico. Aqui fala o fracasso de dois pais relapsos com os seus filhos. Quais são os dois pais relapsos? Eli, sacerdote Eli, e o profeta Samuel. Esses dois falharam na educação dos seus filhos, principalmente no ensino moral e espiritual dos seus filhos. Então aqui, quando nós vimos ainda há pouco, no terceiro subtópico, diz que Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Então o texto, eu quero abrir esse texto que está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, até o versículo 17, fala um pouquinho para a gente sobre essa situação dos filhos de Eli. E capítulo 2, versículo 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, esse filho de Belial, a nossa lição diz aqui, que significa Belial significa sem proveito, imprestável, inútil, ou então perversão, ser pervertido, porque eles não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Então, tal era o comportamento dos filhos de Eli. E o versículo 17 do capítulo 2 diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, eles, como sacerdotes, eles deveriam oferecer, organizar e fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício para o Senhor no tabernáculo. Ou seja, oferecer o sacrifício representando o povo, os israelitas. Então, tinha todas umas regras estabelecidas por Deus para o cumprimento dessa missão, dessa atividade. Ou seja, o trabalho de Deus, o trabalho do sacerdote, o trabalho do obreiro não deve ser feito de forma relaxada. Tem que ser feito com decência, com ordem, com respeito, de acordo com o que a Escritura fala. Então, eles mereciam se alimentar também do resultado daqueles sacrifícios, mas tinha um momento exato. Mas esses filhos de Eli, esses textos aqui do capítulo 2, versículo 12 até o 17, vão dizer que eles ultrapassavam, eles desrespeitavam a oferta, o sacrifício,
pegavam antes da gordura, pegavam o pedaço que eles queriam, e aí se a pessoa reclamasse, os servos deles ficavam bravos, tomavam a força, né? Aquele melhor parte do cabrito, das oferendas que eram feitas ao Senhor. Então eles eram pessoas que não levavam em consideração a ordem, o respeito, a decência e principalmente desrespeitavam o sacrifício, a oferta ao Senhor, é o que diz no versículo 17 que lemos. Eram homens que desprezavam a oferta ao Senhor. Então isso é muito ruim. Ou seja, enquanto o pai dele já era uma pessoa que servia a Deus, tinha essa preocupação, mas eles, enquanto filhos, desprezavam a oferta. Então, diz o texto que era grande o pecado desses jovens. Então, eles desprezavam o Senhor, desprezavam o seu sacrifício. Por quê? Então, no tópico terceiro, que é o fracasso de dois pais relapsos com os filhos, nós temos no primeiro, omissos para com os filhos. Então, é claro que os filhos desrespeitaram a Deus, abandonaram o Senhor, porque os pais se omitiram em algum momento de ensinar. A gente viu ainda há pouco que o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 até o 8, até o 9, diz que os pais tinham essa responsabilidade, essa obrigação de ensinar a palavra de Deus, de ensinar os estatutos do Senhor aos seus filhos, em todos os momentos, em todas as oportunidades. Não deviam abrir mão da instrução, da educação dos seus filhos, né? A questão da moral, do respeito e da adoração ao Senhor, do temor do Senhor. Então, eles falham. Então, diz o versículo 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Ou seja, como explicar que essas pessoas que cresceram ali no tabernáculo, vendo o seu pai, fazendo sacrifícios a Deus, adorando, recebendo o povo com atenção e fazendo conforme a lei do Senhor estabelece sobre os sacrifícios, honrando ao Senhor, como é que eles, de repente, o texto diz que eles não conheciam o Senhor? Ou seja, a expressão aí não conheciam o Senhor era não adoravam ao Senhor, porque desprezavam o Senhor, ou seja, faz de conta que eles ouviam ou presenciavam o pai, o exemplo do pai, ou ouviam ensinamentos, mas não, como se não ouvissem, porque eles não queriam adorar, não queriam servir ao Senhor. Então, Eli serviu por 40 anos ao Senhor. E seus filhos cresceram ali nesse ambiente e não seguiram no seu caminho. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina e tornaram-se avarentos e profanos. Nós vamos ver essa informação sobre os filhos de Samuel no capítulo 8 de 1 Samuel. Capítulo 8, versículo 1 e em diante, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 2: E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então vejam que esses filhos, apesar da grande importância do profeta Samuel para a nação de Israel, uma pessoa respeitada, uma pessoa honrada, em que ele falava em nome de Deus, e tudo que ele falava, tudo que ele profetizava, era a tradução da mais pura verdade, e o povo então tinha ele com grande respeito. Mas os seus filhos, diz o texto, eles não andaram no caminho de Samuel, mas tendenciaram, caminharam para o lado da avareza, tomando presentes e perverteram o juízo. Ou seja, ainda tiveram a oportunidade de ser postos por Samuel como juízes de Israel em Berseba. Mas, ou seja, utilizaram o cargo, a função, era uma função importante de orientação, de condução do povo nos caminhos do Senhor, utilizaram o cargo para benefícios próprios, pessoais, esquecendo o compromisso
pervertendo o seu juízo. Muito bem. Então, isso ocorre, nós estamos falando de 2 obreiros aqui, 2 sacerdotes e profeta, e é claro que quando nós nos voltamos para os dias atuais, para as nossas igrejas, para os nossos obreiros, é preciso atenção por parte deles. Na verdade, a lição é para todos os pais, mas como os exemplos básicos aqui são duas pessoas que exercem cargos ministeriais em Israel, então a gente pode falar aqui sobre essa figura do obreiro na casa do Senhor. Que existe uma filosofia, um entendimento equivocado de muitos que imaginam que você se dedicar apenas à obra, fazer e estar todo dia na igreja, enfim, ocupado o dia todo, e às vezes chegar tarde em casa, e aí os filhos às vezes querem conversar com o pai, ou a esposa quer conversar com o esposo, e aí ele nunca tem tempo, porque está muito cansado, sobrecarregado dos afazeres eclesiásticos, e aí ele pensa que por conta disso ele está fazendo bem a obra de Deus, porque está o dia todo a serviço da obra do ministério, mas está esquecendo uma parte importantíssima, que é o zelo, é o cuidado da sua família. E o primeiro ministério nosso, o primeiro ministério do servo de Deus é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Então é ali que é o primeiro ministério. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que quem deseja o episcopado, quem deseja o ministério, boa coisa, excelente coisa deseja. Mas ele vai traçar, lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele vai traçar as características desse bom obreiro, desse servo dedicado à obra de Deus. E ele vai dizer no versículo 4 que esse obreiro tem que governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos em sujeição. Isto é, primeiramente, governar bem a sua casa, dar atenção para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, ser presente. Porque aí você sendo presente, administrando bem esse ministério dentro da sua casa, cuidando bem de seus filhos, tratando eles bem, dispensando amor, carinho, se dedicando a eles, ensinando, orientando, passando, transmitindo os valores morais cristãos para eles, não só de palavras, mas através do seu exemplo próprio dentro de casa. Evidentemente que agora você vai pegar isso que você pratica já na sua casa, esse ministério que você exerce de pastorear a sua casa, agora você pode aplicar na igreja. Você vai ser um excelente obreiro, seguindo os parâmetros daquilo que você utiliza na sua própria casa. Então é essa a recomendação bíblica, que a gente possa primeiro administrar bem a nossa própria casa, porque assim nós seremos excelentes obreiros para a casa do Senhor. Então, nós não podemos, em detrimento, ou seja, considerando a obra de Deus, abandonar a nossa casa, abandonar a nossa família. Ou seja, às vezes a mãe se dedica muito, né, aos seus ministérios na casa do Senhor e deixa de lado o esposo, deixa de lado os filhos, não cuida, não zela, não tem nenhum cuidado com eles. Ou seja, então você não está exercendo um bom ministério. Ou seja, você está se equivocando no sentido da adoração a Deus, né? Pensa que está fazendo muito e, na verdade, está causando um grande prejuízo à sua família. Então, esse erro nós devemos evitar. Nós devemos evitar. Muito bem. Então, no subtópico 2º do tópico 3, nós temos a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Nós já vimos aqui que eles realmente abandonam, eles se isentam, se ausentam
da sua casa, do seu compromisso de pai, da sua missão, sua responsabilidade de ensinar aos seus filhos o uso adequado da liberdade, de ensinar sobre os seus limites e sobre as suas responsabilidades. Eles falham com isso e isso é ruim porque vai trazer um grande prejuízo para a sua casa, como nós já vimos, ou seja, os filhos não foram bem-sucedidos no serviço e na obra de Deus. No terceiro subtópico, nós temos o tratamento inadequado. Vai falar sobre o relacionamento dos pais, novamente, com os filhos, dos pais que são obreiros na casa do Senhor. A lição diz assim: esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com os seus filhos no ambiente eclesiástico. Às vezes, para muitos, um grande problema, porque não é raro ver, por exemplo, filhos de obreiros que não seguem o caminho dos pais. Ou seja, os pais ensinam, pregam a palavra de Deus, mas às vezes o filho não seguiu esse caminho, às vezes se afastou da igreja, da casa do Senhor. E evidentemente que nós temos que ter cuidado ao lidar com isso, porque não é fácil. A Bíblia já nos ensinou que a responsabilidade, nós temos responsabilidade enquanto pais. E os filhos dos obreiros são como os nossos filhos, ou os filhos de quem não é obreiro. Ou seja, são pessoas que precisam ser ensinadas, precisam ser instruídas, precisam de atenção, precisam de amor, precisam de orientação. Então, em algum momento, se isso falhar, pode ser que ele, de repente, se esqueça do caminho do Senhor. Mas, às vezes, o pai cumpre diligentemente com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. O pai que é obreiro ensina o seu filho, leva o filho para a igreja, orienta, leva para a escola dominical, leva para a EBF, leva ele para a igreja. Mas, às vezes, quando ele ganha certa independência, dependendo das outras influências que ele está recebendo aí do mundo, da escola, das redes sociais, das mídias sociais, às vezes ele acaba se influenciando e aí se afasta de Deus. Então, nós já vimos em lições anteriores que os pais, claro, têm essa obrigação de ensinar. Mas se você cumpre direitinho essa obrigação, você fez o seu dever de casa enquanto pai, enquanto mãe, se acontecer do filho se afastar de Deus quando ele se torna adulto, você não vai ter culpa, vai ter pesado a sua consciência porque você cumpriu o seu papel. Infelizmente, as influências externas foram mais fortes e ele não teve o cuidado de se manter fiel ao Senhor. E nós já vimos em lições anteriores que a responsabilidade é de cada um. Os pais têm as suas com relação à sua vida, com relação à sua família. Mas, depois que o filho ganha certa maturidade, ele assume a sua própria responsabilidade e a Bíblia diz que um não levará o pecado do outro, nem o pai do filho, nem o filho do pai. Cada um vai assumir a sua responsabilidade diante de Deus, conforme escreveu Ezequiel no capítulo 18 e o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Então, devemos tratar esse assunto com cuidado, com tranquilidade e, claro, orar a Deus, pedir a Deus para que Deus conserve a vida dos nossos filhos, sendo obreiros ou não, os filhos de todos os irmãos, de todos os servos de Deus, que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus, sejam cuidados por Deus, para que não venham a fracassar. Esse é o objetivo da nossa lição e que cada um de nós, enquanto pais, sejamos presentes na vida dos nossos filhos, ensinando os princípios e os valores cristãos, ensinando a palavra de Deus, ensinando ele a servir a Deus, a ter respeito, a ter temor por Deus, para que ele não venha se afastar do Senhor. Esse é o interesse, o objetivo da nossa lição, que possamos absorver esses ensinamentos e aplicar na nossa casa, aplicar no nosso lar. Se de alguma forma você foi omisso,
de alguma forma no seu lar, na sua casa, na instrução, na educação do seu filho, aproveite essa lição, aproveite essa palavra de Deus para você mudar e melhorar no cuidado, no zelo da sua família, principalmente dos seus filhos. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.